queridos? Carta aos Romanos, capítulo de número 5. O pastor Wellington, presbítero Wellington, ele trouxe já alguns pontos e eu quero dar continuidade junto com a igreja, amém? Romanos, capítulo de número 10, verso de número 5. Vamos ler até o verso de número 21. Eu quero caminhar com a igreja, vamos ser breve, mas nós vamos entender o que Paulo, nessa noite, estava transmitindo à igreja de Roma, e nós vamos aqui nos alimentar dessa palavra, amém? A palavra do Senhor diz: ora, Moisés descrevera a justiça, que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas, viverá por elas. Mas a justiça, a igreja, por gentileza, 1, 2, 3. Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. A saber, se com a tua boca confessar o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos vos provocarei a ira. Mas para Israel diz: todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Contradizente, amém? Somente até aí. Podeis sentar, queridos. Por gentileza, curve a sua cabeça. Amém? Santo Deus, a tua palavra é fiel, a tua palavra é viva, a tua palavra nos diz que a fé é pelo ouvir, e que nessa noite nós possamos ouvir, Pai. Mas, Deus, que o Senhor venha, Deus, trazer em nós fé, e que possamos entender a tua palavra, e que possamos, Senhor, colocá-la em prática, e que possamos proclamar ao mundo, como a tua palavra diz, quão formosos os pés dos que anunciam as boas novas, e que, Senhor Jesus, possamos ir ao mundo e falar do teu grande amor. Fala à tua igreja, Pai, fala aos corações nessa noite, é o que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, a partir do verso 5, nós vamos estar caminhando. Paulo,
ele escreve essa carta à igreja de Roma. E Paulo, ele tem como objetivo pregar o evangelho. Paulo, sendo missionário, voltando da sua segunda viagem missionária, ele escreve essa carta à igreja de Roma. Porque o objetivo de Paulo seria ir até essa igreja, que estava estabelecida na potência mundial da época, que era o Império Romano, que estava estabelecido na Itália, na cidade de Roma. E Paulo queria ir a essa igreja para ali ser enviado até aos confins da terra, que seria a Espanha. E Paulo, ele ao escrever a esta igreja, ele vai trazer lições valiosíssimas sobre o que é a vida cristã. Ele vai trazer compreensões do qual a igreja ainda estava sem respostas. E Paulo, ele vai tratar e nos orientar a viver uma vida do qual nós agora agradamos a Deus. Porque ele vai mostrar que tudo o que aconteceu na antiga aliança, agora, tudo isso é cumprido em Jesus Cristo. E Paulo vai organizar esse evangelho. Paulo vai organizar de forma sistemática, ou seja, de forma clara, de forma mais detalhada, como é que nós somos salvos. Por isso que essa carta aos Romanos, ela é a espinha dorsal da nossa salvação. É a espinha dorsal do Evangelho, né? Da organização do Evangelho. Porque ela nos ajuda a termos a compreensão de como Deus agiu na história e como Deus salvou o ser humano. Porque Paulo vai falar que a salvação, ela é pela fé. Nós somos justificados pela fé. E aí ele vai, no capítulo de número 9, anteriormente, ele fala sobre essa soberania de Deus. Deus sendo um Deus soberano, ele salva o homem. Ele escreveu os nossos dias. Mas no capítulo de número 10, Paulo agora ele vai falar sobre essa nossa responsabilidade agora diante de Deus. Deus nos salvou, Deus nos chamou, Deus nos escolheu, porque a salvação é pela fé, né? E essa organização da salvação, né, é a soteriologia, é o estudo da salvação, e Paulo organiza esse estudo, né, nos trazendo o entendimento que todos os homens pecaram e que eles precisavam de um Salvador, e agora esse Salvador veio, morreu, ressuscitou, e por ele toda a humanidade, né, aqueles que o aceitam, aqueles que ouvem a sua palavra, aqueles que obedecem a sua palavra, aqueles que nascem de novo, agora são salvos em Cristo Jesus, se tornam filhos de Deus, e por isso ele organiza, sistematiza essa tão grande salvação. Só que quando ele chega aqui no capítulo 10, ele vai tratar essa responsabilidade que eu e você temos diante desse evangelho. Eu e você fomos salvos, libertos, transformados, curados, restaurados, e glória a Deus por isso. Mas aí Paulo vai dizer: ei, você tem uma responsabilidade. Você precisa ir agora ao mundo e pregar as boas novas. Você precisa agora espalhar Jesus nos 4 cantos da terra. E ele, escrevendo para essa igreja, ele vai mostrar para os irmãos, agora que nós somos salvos em Cristo Jesus pela fé em Jesus Cristo, agora nós devemos enviar, agora nós devemos sustentar, agora nós devemos nos organizar para que o mundo possa ouvir as boas novas do Evangelho. Porque essa responsabilidade é nossa, é da igreja, é do povo de Deus. Como o mundo vê o cristão? Através da igreja, através da união dos irmãos, através da comunhão entre a família de Deus, é que o mundo observa, aquela família é diferente, aquele povo é diferente, aquele povo, ele é um povo separado, né? Por isso que nós
somos santos em Cristo Jesus, separados para morar no céu de glória. Amém? E Paulo agora vai trazer pontuações sobre essa questão. E ele começa no capítulo de número 5, ou no verso de número 5, dizendo, nós já tratamos o início da carta, do capítulo 10, sobre esse desejo do coração de Paulo, de estar ali com a igreja, e do testemunho de Paulo, e ele mostrando que a justiça era por meio da fé, nós somos justificados por meio da fé. E aqui ele vai dizer que Moisés escreveu, a justiça que é pela lei, porque a lei foi dada aos judeus. Lá na antiga aliança, todos nós sabemos que Deus chama Moisés lá no Sinai, Moisés sobe lá no Sinai, no Monte Sinai, e Deus dá a Moisés os 10 mandamentos, amém? E Moisés recebe os 10 mandamentos da mão de Deus, escrito pelo punho de Deus, e Moisés desce com as tábuas da lei. Só que quando Moisés chega lá embaixo, o povo era um povo rebelde. Deus fala: Moisés, corre depressa, porque o povo já está pecando contra mim, já está fazendo o que não pode ser feito. E quando Moisés chega ali, Moisés se ira, e Moisés joga as tábuas no chão e quebra as tábuas, que foi escrita pela mão de Deus. O Moisés, que a Bíblia fala que ele era paciente, paciência. Só que, meu irmão, no reino de Deus, na casa de Deus, à frente da obra de Deus, nós nos deparamos com pessoas que cada um tem uma visão, uma perspectiva, porque o coração do homem é mau, o coração do homem é cheio de ídolos, e o povo já estava fazendo um ídolo, fizeram um bezerro de ouro para adorar, pressionaram Arão e falou: Moisés demora, e nós precisamos adorar alguma coisa, então que nós possamos fazer um bezerro. E eles fizeram um bezerro. Arão foi colocado sob pressão, e Arão teve que autorizar, e isso veio consequências sobre a vida de Arão, mas nós observamos aqui que o povo já tinha se perdido, estava adorando um bezerro, e Moisés fica furioso com aquilo, porque ele estava recebendo da mão de Deus a lei de Deus para guiar o povo de Deus. E quantas vezes lá foi dessa forma, e hoje, meu irmão, não tem sido diferente, porque as pessoas, nós temos a lei do Senhor, nós recebemos a lei de Deus para ter uma vida vitoriosa, só que as pessoas preferem adorar outros deuses. As pessoas ficam estabelecendo deuses nos seus corações, porque elas deixaram de ouvir o Deus verdadeiro, e falou como Adão e Eva lá no jardim: nós queremos ouvir agora o Deus do bem e do mal, o Deus que dá orientação do bem e do mal. Estabeleceu um Deus, porque antigamente ele só ouvia a voz do verdadeiro Deus. Antes da queda, era só a voz de Deus. Adão, pode fazer. Adão, não pode fazer. Adão, faça isso, vai por aqui. E tudo estava dando certo. Só que quando eles deixaram de ouvir a voz de Deus, a mulher, e ouviu a voz da serpente, e a serpente engana a mulher, e agora ela come do fruto, ela está falando: agora eu sou Deus da minha vida. Agora Deus não tem mais poder sobre a minha vida, eu decido, eu escolho, eu agora, por isso que o fruto do bem e do mal, porque agora nós estabelecemos, o ser humano estabeleceu um Deus, o Deus que é Ele mesmo. Por isso que o homem adora a si mesmo, o ego é muito grande, tudo é para o meu bem, para o meu prazer, para a minha satisfação. E agora o homem se perverteu diante de Deus, estão adorando a Ele mesmo. E o Deus que o homem faz, o Deus falso que o homem faz, é uma projeção daquilo que está no seu coração. Se nós formos fazer uma análise, todos os deuses que são criados, são deuses para satisfazer um desejo do coração do homem. É um Deus da prosperidade, é o Deus do amor, é o Deus do prazer, é o Deus da fertilidade, Tudo é para minha autossatisfação. E agora o homem se dobra diante desses deuses e o adoram.
Por quê? Porque pecou, se distanciou do Deus verdadeiro, do único e verdadeiro Deus. Mas aí Deus dá a lei a Moisés. Moisés, agora você vai lá e leva a lei, direciona o povo. E Moisés quebra a lei. Depois ele tem que voltar lá diante de Deus e pedir: Deus, me ajuda de novo aqui. Aí Moisés que vai escrever, né? A lei novamente. Enfim. E então a lei é colocada para o povo seguir. Mas aí Paulo diz que o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Aqui dá a entender como se a gente entrasse, e muita gente acredita nisso ainda, porque parece uma contradição. Parece que a salvação não é apenas pela fé. Parece que lá no passado eles foram salvos pela lei. E meu irmão, a Bíblia deixa bem clara: pela lei ninguém pode ser salvo. Salvação, ela é apenas por meio da fé. A salvação, ela é realizada em nossos corações apenas pela fé. Quando eu creio, quando essa crença se torna uma convicção, e ali agora eu ando agora não segundo o Deus do meu coração, não segundo as minhas expectativas, não segundo o meu pecado, mas agora eu ando segundo a palavra de Deus, porque eu creio na palavra de Deus, que ela é viva, que ela muda a minha vida, que ela muda a minha história, que ela me transforma, e essa palavra que nós vivemos e seguimos. Porque a lei, ela apontava apenas para aquele que era perfeito. Aí você pode me perguntar: então, pastor, qual é o critério para ser salvo? O critério para ser salvo se chama perfeição. Você pode entender isso? O critério para ser salvo se chama perfeição. Mas pastor, se for perfeição, nós estamos... Deu ruim para nós, né? Não está favorável a nós. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. O ser humano é imperfeito. Por isso, querido, que não é mérito, não é eu que me salvo pelos meus méritos, porque eu sou bonzinho, porque eu faço ação social, porque eu faço filantropia, porque eu faço, boas ações. Não é mérito meu. Salvação é graça, é misericórdia, é bondade. É aquele que foi perfeito, porque só existe um perfeito, chamado Jesus Cristo. Ele em tudo foi perfeito. E Ele mostrou, Ele é o cumprimento da lei, que Ele somente era capaz de cumprir a lei. Somente Ele. E Jesus, por isso que Ele é a primícia dos que estão com Deus, dos que ressurgiram, aquele que venceu a morte, porque somente Deus poderia cumprir a lei. E a lei apontava para esse Jesus maravilhoso que veio e nos salvou, e Ele é perfeito. Só que é por isso que nós temos uma doutrina chamada justificação. Porque o que é a justificação? A justificação é Jesus agora torna eu e você perfeito. Eu sou imperfeito, eu sou falho, mas Ele fala agora: você é meu filho, e agora você é um santo, é um separado. Agora você nasceu de novo, é uma nova criatura. Então agora o pecado já não tem poder sobre a sua vida, o diabo já não tem poder sobre a sua vida, os demônios, principados, potestades não têm poder sobre você, porque essa batalha já está ganha, porque em Jesus eu e você somos mais do que vencedores, porque Ele me justificou e te justificou. Amém? Então em Jesus nós somos salvos, não pela lei, mas pela graça. Paulo vai dizer em Efésios: pela graça sois salvos mediante a fé. Efésios 2. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então salvação é graça, é favor imerecido, mas só pode ser salvo quem for perfeito. E nós só alcançamos a perfeição estando enxertado na videira verdadeira. Estando em Cristo, fortalecido na rocha.
e Ele é a nossa rocha, amém? E aí Moisés vai escrever, né, dizendo que a justiça que era pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por ela. Então Moisés estava dando uma orientação: vocês vão viver pela lei, né? Vocês têm que procurar a perfeição mediante a lei. Só que era um equívoco. Por quê? Porque ninguém conseguia cumprir. Porque a lei se cumpria em Jesus. Por isso que a salvação é só por meio de Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você está vendo o que Jesus está dizendo? Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E só quem vai ao Pai tem que trilhar em Jesus. Nós só temos uma condição para ir ao Pai: em Jesus, no seu Filho. Só é salvo aquele que está em Jesus, né? Em Jesus Cristo nós somos salvos. Então, a salvação não é por meio da lei, mas é por meio da fé. Aí pode seguir, por gentileza. Aí Paulo vai dizer: mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração que subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, né? Pode seguir. Ou que quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo, né? Então, eu e você não temos a capacidade de nos salvar. Eu e você não temos a capacidade de irmos ao alto céus. E também não temos a capacidade de trazer dos mortos Jesus, né? Como Paulo aqui bem pontuou, né? Nós somos seres humanos, falhos, limitados, mas Deus foi gracioso, misericordioso, e Ele nos salvou. Ele resolveu nos salvar através do seu Filho, porque Jesus, sendo Deus, Ele não usurpou ser igual a Deus, mas antes Ele fez servo e veio a este mundo, andou neste mundo, caminhou neste mundo, esteve neste mundo, morreu por causa de mim, por causa de você, e nos fez filhos de Deus, e nos deu a salvação, amém? Mas aí Paulo vai caminhar dizendo: mas que diz a palavra? Está junto de ti, mas o que diz, né? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração está a palavra da fé que pregamos. Aí agora Paulo vai começar a tratar sobre o Evangelho, sobre essas boas novas, sobre o ID, sobre a responsabilidade que eu e você temos de ir ao mundo e falar do amor de Deus. E Paulo vai motivar a igreja a fazer o que Jesus nos comissionou, o que Jesus nos ordenou. Você lembra que hoje eu e você somos servos de Deus? Você concorda comigo que nós somos servos de Deus? Segundo a palavra de Deus, nós somos servos de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, porque ainda não começou a doer, né, igreja? Mas vamos chegar lá. Porque um servo, o que é que o servo faz, irmã Tícia? Servo serve, não é isso? Então nós servimos a Deus. E é bonito na fala, né? Falar: eu sou servo de Deus. Todo pomposo, né? Em cima, no altar, falando: eu sou servo. Mas servo, meu irmão, ele serve. Ele está em busca dos interesses não do mundo. Ele está em busca dos interesses do seu Senhor. Porque aquele que serve a Deus, ele está buscando os interesses de Deus. Se eu servisse ao mundo, eu estava buscando os interesses do mundo. Mas a Bíblia vai dizer: vocês não poderão servir a dois senhores. Porque vocês vão amar a um e vão desagradar o outro. Ou você ama a Deus, ou você não ama. Se você é servo de Deus, você serve a Deus. E servo, meu irmão, é a figura do escravo, pastor Lúcio. É a figura daquele que está a todo tempo atento ao Senhor. Se o Senhor fala: vai para a direita, você vai para a direita. Se o Senhor fala: vai para a esquerda, opa, pego, deixo. Por quê? Eu estou aqui para servir. Só que nós queremos ser o Jonas, né? Sirva, Senhor. Sou profeta de Deus. Sou cheio do poder, cheio da graça, cheio da unção. Mas Deus fala: vai lá para Nínive. Opa, vou não. De jeito nenhum. O que é que eu vou fazer lá? Eu quero que aquele povo morra. Eu vou lá pregar para aquele povo nada, que queria escravizar a minha nação? Não vou. E Deus fala: vai, não vou, vai, não vou. E o que ele faz? Foge.
Jonas fugiu. Deus falou, vai para Nínive. Ele foge para Tarsis. Jonas estava em Jope, né? A cidade que Jonas estava era em Jope. E Deus fala, Jonas, vai lá pregar o evangelho porque eles vão se arrepender. Só que Jonas, não, vou não. Ó, de jeito nenhum. Eu sou servo do Senhor, mas eu tenho as minhas prerrogativas, né? Eu tenho as minhas liberdades, eu tenho a minha vontade. E aí, meu irmão, ele vai tomar direção contrária à vontade de Deus. E nós, muitas das vezes, queremos ser o Jonas. Deus está falando, faz isso. Não, isso é meninice, besteira. Ah, faz isso. Não, Deus não me chamou para isso. Mas Ele está falando, ei, tu não é servo? Faz. Tu não está dizendo que tu é servo? Então faça. Caminha, anda, se disponha. Faça para o teu Deus. Você não está fazendo para homens, você não tem a responsabilidade de pregar o evangelho para homens, mas é o Deus que te comissionou. Ele diz o seguinte, agora vão, ide a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado, vai ser salvo, mas aquele que não crê já está condenado, mas a missão de ir é minha e sua como servo de Deus. Só que nós queremos ser o servo rebelde. No meu tempo, Deus, não é no seu tempo, calma aí, eu ainda tenho que casar, eu ainda sou novo, eu tenho ainda que jogar muito videogame, eu tenho ainda que brincar com os meus amigos, eu tenho ainda que conquistar meu carro, minha casa, minhas prioridades. Mas Deus está te chamando é hoje, querido. Ele nos chamou é hoje. Tem um chamamento universal aqui. Vão, ide ao mundo. Se vocês agora vieram a mim, são meus filhos, nasceram de novo, agora vão e dê fruto. Faça aquilo que agrada o teu Senhor. Amém? Então, queridos, servo serve. E Jonas ali foi um servo que não queria servir. E aí Paulo vai entrar aqui dizendo, a saber, se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus, e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Primeiro, a salvação ela tem uma sequência. Primeiro, eu confesso ao Senhor com a minha boca. Primeiro eu falo, Senhor, eu te aceito. Ou melhor, obrigado porque o Senhor me aceitou. Né? Porque Paulo ele vai falar lá anteriormente que Deus já, né, fez vasos de barro, e, vasos de honra, melhor dizendo, e vasos de desonra. Ele vai tratar sobre a soberania de Deus, mas aqui agora ele vai falar sobre a sua responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade? Dizer, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu confesso o Senhor como meu Salvador, e o meu coração agora crê no Senhor, eu agora vou diante do Senhor, eu creio no Senhor, né? Agora parece que parte agora de mim, porque existe uma responsabilidade minha, de falar, Senhor, é o Senhor que eu quero andar com o Senhor, ser fiel ao Senhor, e eu creio que o Senhor ressuscitou dos mortos, eu creio que o Senhor é o meu Deus, eu creio que o Senhor me ama, eu creio que o Senhor mudou a minha história, eu creio que o Senhor tem muito a fazer através da minha vida, eu creio. Por quê? Porque dessa forma, você será salvo. É o que Paulo está falando, porque eu agora entendi que eu sou servo, e eu tenho que servir ao meu Senhor, confessando com a minha boca, me entregando, vivendo, né, uma vida para as coisas do reino de Deus, e não para as minhas para as minhas prioridades. Amém? Verso 10, aí ele continua, visto que com o coração se crê para a justiça. Então eu creio no coração, foi-me dado fé. Foi-me dado fé. Lembra que nós tratamos sobre fé? Nós estamos nos domingos em uma série de ministrações, e nós estamos falando sobre os fundamentos da vida cristã. Falamos sobre arrependimento de obras mortas, falamos sobre fé, e essa fé aqui é a fé salvífica. E Paulo vai tratar sobre essa fé, visto que com o coração se crê para a justiça. Então esse crer é fé de forma salvífica. Por quê? Porque agora eu e você somos justificados por meio dessa fé, por meio de crermos em Jesus. E com a boca se faz confissão para a salvação. Agora eu crio em meu coração, agora Jesus gerou fé, o Espírito Santo me convenceu, eu nasci de novo, sou nova criatura. Eu confesso,
eu falo: Senhor, o Senhor agora é o dono da minha vida, o Senhor agora é o dono da minha história, o Senhor agora é o meu Senhor, e eu estou aqui para servir o Senhor. Amém? É o que Paulo está falando. Aí caminha, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. E meu irmão, a fé que Deus nos deu, ela não nos deixa confuso, ela não nos deixa em dois pensamentos. Ei, se Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te disse: você é meu filho amado, e você agora creu, entendeu, ouviu esse chamado e falou: Senhor, eu te aceito, eu te quero, eu estou aqui para te servir, para ser fiel, para ser o seu servo. Ei, meu irmão, agora não há mais confusão, agora não há mais dois senhores, agora não há, né, um terceiro nesse meio, não, agora é eu e Deus, agora eu sirvo para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus, e Ele, sendo um Deus de bondade, de misericórdia, um Pai amoroso, Ele continua cuidando de mim, de você, e não nos deixa confundir pelas setas, pelas investidas do inimigo, pelas palavras malditas, pelas palavras ferinas, que vêm para tentar destruir você, sua casa, sua família, porque Deus não nos deixa confundido. Amém? E aí Paulo segue dizendo: porque não há diferença entre judeu e grego. Aí Paulo agora vai fazer a universalidade da salvação, vai falar sobre essa universalidade, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Ele é o mesmo Senhor de todos, de judeu, mas também de grego. Ele é o mesmo Senhor, Ele nos deu a salvação, Ele se manifestou, Ele veio a este mundo para nos resgatar. Aí o verso 3, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A universalidade da salvação vai dizer, meu irmão, que nós podemos ir nos lugares mais remotos desse mundo, mas se lá tiver um filho de Deus, ele vai se arrepender e vai dizer: esse é o meu Deus. Eu adorava outras coisas, eu adorava outros objetos, eu adorava a mim mesmo, mas agora eu entendo quem é Deus, agora eu sei que existe um Deus, e ele se rende diante desse Deus. Por isso que eu e você devemos ir lá e pregar. Amém? Glória a Deus. Aí Paulo vai dar essa continuidade. Olha só o que Paulo diz: como invocarão? Aqueles que não creram. Imagina num lugar remoto, uma ilha, que nunca o evangelho chegou. Como eles vão crer? Como? Como eles invocarão aqueles que não creram? Por que eles não creram, pastor? Porque eles nunca ouviram falar, e eles não creram. E como crerão se não ouviram? É o que Paulo está levantando a questão. E como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se só tem Jonas? Como ouvirão que se as pessoas que se dizem filho de Deus estão falando o seguinte: não vou. Deus, eu quero resolver a minha vida primeiro. As minhas prioridades primeiro. Como eu vou me doar? Não. Mas a gente fala que é servo, né? Mas na hora que Deus te pede, na hora que Deus nos chama, na hora que Deus fala: vai, investe, cuida. Não, mas calma aí. Não é bem assim, né? Não é dessa forma. Tem que ser esse radicalismo todo. É o que Paulo está tratando aqui, queridos. Ele está dizendo: como invocarão aquele que não creram? Eles estão morrendo, mas eles não creram. Por quê? Porque eles não creram. Porque como crerão de quem eles nunca ouviram falar? E como ouvirão se não estão disponíveis os missionários, as missionárias, os filhos de Deus, os servos de Deus, que por natureza, quando eu e você nasce, meu irmão, nós já estamos estabelecidos dentro de um campo missionário. Porque o teu emprego é um campo missionário. A tua faculdade, a tua escola, os teus vínculos de relacionamentos é um campo missionário. Onde Deus nos estabeleceu, ali está um campo missionário. E qual é a função minha e sua? Pregue, fale. Tem um ditado que eu gosto, mas eu tenho uma dificuldade com ele, mas eu gosto. Ele fala o seguinte: pregue em todo tempo, fale se for necessário. Vocês já ouviram esse ditado? Amém? Pregue em todo tempo, fale se for necessário.
Então o cristão, ele prega com a sua vida, com a forma de agir, com a forma de andar, com a forma de falar, de tratar as pessoas. Ali eu estou pregando, ali eu estou cultuando, como nós estamos falando aqui, quando nós abrimos os olhos, estamos fazendo um culto para Deus. Ali, com a minha vida, eu estou cultuando a Deus. Só que a minha dificuldade nessa frase é o seguinte: pregue em todo o tempo, mas também fale, porque é necessário. Amém? Porque o mundo precisa ouvir o porquê que você é santo. O mundo precisa ouvir o porquê que você não fica falando mal de ninguém. O mundo precisa ouvir o porquê você não está na roda dos escarnecedores. O porquê você não fala palavra torpe. O porquê você não inveja o outro. O mundo precisa ouvir o porquê você não mente. Sabe por quê? Porque Jesus me salvou. Porque Jesus morreu na cruz. Porque Jesus te ama também, quer salvar a tua vida. E eu amo esse Deus, Ele mudou a minha vida, mudou a minha história e pode mudar a sua também. Por isso que nós devemos pregar sim, em todo o tempo. E falar também, porque é necessário. Amém? Então, aí Paulo segue. E como pregarão, se não foram enviados? Qual é a função da igreja? Sustentar, meu irmão. Sustentar. Agora, se eu sirvo ao meu Senhor, eu vou investir nas coisas do meu Senhor. Meu irmão, se eu for enviar lá para a África, se eu for enviar para a Ásia, se eu for enviar para os países da janela 1040, que são os países perseguidos, para a Coreia do Norte, como nós tratamos na escola bíblica, que é o país mais perseguido do mundo. Se nós formos, se tivermos pessoas disponíveis para ir, pastor, eu quero ir, o que nós vamos fazer? Natan, enviar. Vamos enviar. Ah, mas eu quero. Então vamos mandar. E como é que vai sustentar? A igreja vai sustentar. E de onde vai sair os recursos? Do nosso bolso. Bate aí no teu bolso aí, ó. É daí que vai sair o recurso, viu? Viu, pastor? É daqui, ó. Daqui. Vai sair daqui. Por quê? Porque nós vamos sustentar. Porque a função da igreja é enviar, cuidar, zelar daqueles que estão perecendo. É o que Paulo está dizendo. Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Ei, meu irmão, teus pés são formosos. Você está calçado, os pés da preparação do evangelho da paz. Então os nossos pés agora não andam mais para onde nós queremos ir, mas nós andamos agora para onde Deus quer que nós venhamos estar. Porque os pés da preparação do evangelho da paz nos leva a viver os propósitos do nosso Deus, a batalhar as batalhas do nosso Deus, do nosso Senhor. Não é os pés do fujão Jonas. Porque Jonas falou o quê? Vou não. Eu não vou me alistar nesse exército não. Eu vou para Tarsis. Vou para Tarsis. E ele pegou o navio e caminhou. E caminhou para lá. Só que existe algo chamado soberania de Deus, né? E nós sabemos disso. Deus, Ele é mestre em mudar a nossa mente, mudar o nosso coração. Quando Deus tem um propósito, meu irmão, os planos de Deus nunca podem ser frustrados. Nunca pode ser frustrado. Você vai dizer não, tentar ser rebelde, mas, meu irmão, os planos de Deus vão ser realizados, porque Jonas fugiu, mas Deus mandou um peixe, mandou primeiro uma tempestade, depois mandou o peixe engoliu, o peixe deixou lá, meu irmão, e Deus tratou com Jonas. Amém? E Jonas sendo um desobediente, porque ele foi um profeta desobediente. Só que em Jonas a misericórdia de Deus é revelada. Porque mesmo Jonas sendo um desobediente, ele fica 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Aí Jesus depois ainda vai dizer como foi com o profeta Jonas. Assim também será com o Filho de Deus. Prefigurando o que Jesus passaria. Prefigurando o que Jesus viveria para me salvar e para te salvar, querido. Mas ele não foi desobediente como Jonas. Ele foi obediente ao Pai em tudo. Ele diz: Pai, seja feita a tua vontade. Chorando em lágrimas de sangue, ele diz que não seja, se possível for, passa de mim esse cálice, Pai, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Amém? Então eles foram enviados, ou melhor dizendo, né? Como enviarão? A igreja sustenta. Mas nem todos que têm obedecido o evangelho, mas nem todos
têm obedecido o evangelho, pois Isaías diz, olha o que Isaías está dizendo. E Paulo aqui também está usando o exemplo de Isaías. Deus, nem todos têm obedecido. O exemplo de Jonas aqui, meu irmão, cai como uma luva. Por quê? Desobediência. Estamos na igreja falando, Senhor, eu te adoro, eu sou teu servo, a minha vida é do Senhor, tudo que tem é do Senhor. Mas na hora, meu irmão, de falar, de fazer a prática, realizar, muitos retrocedem, muitos olham para trás, muitos são igual a mulher de Ló, né? Fica parada e olha para trás e vira estátua de sal. Não dá caminho, não dá prosseguimento ao que Deus chamou para fazer. Nem todos obedeceram o evangelho. Nem todos estão dispostos a dar as suas vidas pela causa. Mas ó, Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Porque aquele povo era um povo que Isaías estava pregando, oh, arrependam-se, muda de vida, não seja fujão. Ei, seja servo de Deus verdadeiro. Não fica adorando a Deus e adorando outros deuses, não. Muda de vida, seja fiel. Só que as pessoas não criam na pregação. Fazia de conta que não estava ouvindo. Comichões nos ouvidos. É o que Paulo fala para Timóteo. Timóteo, eles não suportarão a sã doutrina. No fim dos tempos, são homens amantes de si mesmos. É o que nós temos vivido e visto. Pessoas amantes de si mesmos, encismesmadas, cheios de si. E aí Paulo vai voltar rapidinho. Aí Isaías diz, quem creu na nossa pregação? Quem creu na nossa pregação? Porque a nossa função é pregar, mas quem vai fazer o mover, o agir, é Deus. É Deus que opera, é Deus que transforma, é Deus que faz, é Deus que tudo pode, amém, igreja? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Meu irmão, só é gerado fé quando você fala, quando você verbaliza. Tem um filme muito bom, agora eu esqueci o nome do filme, mas depois eu passo o nome para a igreja, para os irmãos que tiverem curiosidade. É um filme evangélico, ele vai tratar sobre essa questão. Porque as pessoas, é como se fosse uma viagem para o futuro. E alguns professores, eles vão debater sobre algumas questões sociais, que moralizavam a sociedade, mas eles não queriam colocar o nome de Deus, para não assustar as pessoas, colocar o nome de Jesus. Só que aí quando ele vai ao futuro, ele vê que toda a sociedade está perdida. Por quê? Porque eles sabiam que existia uma moralidade, mas não sabia quem, Telino, era o responsável pela moralidade. Por isso que eu e você devemos sermos bem claros, é por causa de Jesus. Eu sou fiel porque Jesus é fiel. Eu não me contamino com o pecado, com a corrupção, porque Jesus não se contamina com o pecado. Jesus não entra em corrupção. E por isso eu não faço isso. Então eu estou verbalizando e dizendo, de sorte que a fé, ela é gerada pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Jesus veio para te salvar. Jesus veio para te transformar. Jesus, Ele morreu na cruz para te dar vida. E agora, meus irmãos, quando a pessoa entende o Evangelho, ela sabe o porquê ela pode ser salva. Ela sabe que não é por causa do mérito, não é porque ela faz alguma coisa, mas é porque Jesus é bom. Jesus nos salvou. Jesus é o modelo. Jesus é o exemplo de tudo para as nossas vidas. Então a fé, ela vem pelo ouvir. É quando eu verbalizo, quando eu falo, né, e ouvir a palavra de Deus. Não é falar sobre mim, mas é falar sobre Jesus, sobre a motivação, porque Ele é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo, a palavra de Deus. Verbo é palavra, ação. Então, palavra de Deus, Jesus Cristo. De sorte que a fé... Pode seguir o 18. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Aqui Paulo já está tratando sobre os judeus. Será que eles não ouviram? Sim, ouviram, porque a lei foi dada para eles. Aí segue o 19.
Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Israel foi os escolhidos, né? A lei foi dada a Moisés, e eles ali ouviram a lei, são mestres da lei, até hoje eles conhecem muito da lei, da palavra de Deus, mas eles não deram ouvido. Eles não entenderam que aquela lei se referia ao Messias, Jesus Cristo, que viria para perdoar a humanidade, para salvar a humanidade. E por isso, Deus chamou aqueles que não são, para confundir os que são. Deus chamou aqueles que não eram, porque Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos os quanto recebeu, deu-lhe o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Segue por gentileza. Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Caminha. Mas para Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Ele veio para os seus, ele está falando aqui para os judeus. Paulo está escrevendo aqui para a igreja cheia de judeu que morava lá em Roma. E ele está dizendo, ele veio para vocês, mas vocês não receberam. Mas agora o evangelho foi espalhado às nações, por isso que eu quero ir aí para vocês me mandar para a Espanha, porque lá na Espanha eu vou pregar Jesus e tem pessoas lá que vão ser salvas. Porque para onde eu irei, para onde eu estou caminhando, Jesus está salvando, Jesus está transformando, Jesus está chamando aqueles que não são. Por isso, meu irmão, nós devemos nos alegrar, porque homens antes de nós vieram propagando o Evangelho pela Europa, pela Ásia, né? E vieram parar na América, e na América o Evangelho chegou no Brasil, e no Brasil hoje eu e você estamos aqui, porque esses homens doaram as suas vidas em prol do reino de Deus. Em prol do reino de Deus, não tomaram a sua vida por preciosa, mas serviram com fidelidade. Só que nós estamos na geração Z, e as pessoas agora não querem mais entregar, jejuar, orar. Canseira, eu tenho outras coisas para fazer, eu tenho outras prioridades, né? Não quer mais ler a Bíblia, não quer mais orar, não quer mais se alimentar de Deus. Só que Jesus nos chama, queridos, e nos diz, ei, se voltem a mim. Paulo orientando essa igreja, ele está dizendo, ei irmãos, enviem, vão, vivam o que Deus te chamou para viver neste mundo. A tua vida tem um propósito, você não é obra do acaso. Ei Isaac, você não nasceu do nada. Jesus te chamou no ventre da tua mãe. Jesus te escolheu e falou, ei, vocês são o meu povo, meus filhos, e eu tenho propósito e projeto sobre a vida de vocês. Ei Vitor, Jesus tem propósito e projeto sobre a sua vida. Ei igreja, Jesus tem propósito e projeto sobre a sua vida. Amém igreja? Se coloque de pé por gentileza, adorando a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Que possamos, queridos, possamos colocar essa palavra em prática, possamos ser servos de Deus. Servir é nos doar, servir é nos entregar em prol do Evangelho. Que possamos orar mais, que possamos buscar mais, lermos a palavra de Deus mais. E o que depender desta igreja, o que depender dos pastores, o que depender das lideranças dessa igreja, nós estamos aqui para motivar essa igreja a buscar mais a Deus, orarmos mais, jejuarmos mais, lermos a palavra de Deus mais e nos amadurecer, nos aprofundar cada dia mais em Deus, amém? Oremos ao Senhor. Santo Deus, abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa os teus filhos, Pai, abençoa os teus servos, Senhor Jesus, que nessa noite, Pai, Deus, nós possamos, Senhor Jesus, sairmos deste lugar, desse ambiente, desta igreja, Pai,
Deus, e vivermos a Tua palavra, praticarmos a Tua palavra, sermos melhores crentes, sermos melhores servos, Pai. Oh Deus, não ache em nós, Senhor, servos inúteis. Pai, não ache em nós servos inúteis, não ache em nós servos inúteis, mas que nós possamos sermos úteis, disponíveis a fazer a Tua vontade. É o que nós oramos ao Senhor nessa noite e Te agradecemos em nome de Jesus. Estenda a sua mão. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Que todos digam. Quem disse amém, fala para o seu irmão: nós somos servos de Deus. Graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Graças, Senhor, graças-me, Senhor Jesus. Em teus braços e me deste salvação.